o que é emoção para mim pode não ser para você. O que é medo para mim pode não ser medo para você. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista, host do Chave Mestra Podcast. Esse que é o nosso podcast, em especial com os escritores da nossa editora, da editora Chave Mestra. E por aqui eu entrevisto cada um deles, não só falando do livro em questão, mas falando também de todo o trabalho que eles realizam, que é um trabalho muito lindo e que eles trazem aqui pra gente e que nos ensina a cada dia. Eu aqui, José lá no corte de câmera, tudo bom, José? José que tá lá com a gente, cortando a câmera e dando tempo pra gente, viu? Porque se deixar, eu pergunto bastante mesmo. Eu falo para os escritores que este podcast é deles. É para que eles tragam aqui não só a parte profissional deles, não, tudo que eles trabalham, mas história de vida, porque muitos deles vivenciaram tudo para depois colocar em prática e serem mentorados, serem escritores, serem condutores aí de grandes histórias e transformadores. E ela, que está comigo hoje aqui, não é diferente, é uma escritora que também tem todo um trabalho lindo que ela realiza e ela vai explicar para vocês, para nós aqui. Eu estou com ela do livro Inteligência Emocional. 30 vozes e um propósito. Esse é o livro que, inclusive, você deve estar perguntando, Débora, cadê o livro? Ele não chegou ainda, porque a gente está gravando na semana de lançamento, o lançamento que está chegando lindo, que é nessa sexta-feira. Depois você vai acompanhar por aqui. Vai entrar na descrição, clica lá no Instagram dela ou no nosso da Chave Mestra, que você vai entender também como fazer para adquirir o teu exemplar. Mas esse livro está recheado de histórias lindas e, com certeza, se você quiser se desenvolver, crescer, para poder gerenciar e ter controle disso, não controle das emoções, mas o controle da tua vida ali, então vem com a gente que a gente vai ter aqui muitos profissionais. E eu a recebo hoje aqui, a nossa escritora Luciana Andriotti. Tudo bom com você, Luciana? Tudo bem, tudo Como é que bem. você está? Muito bem, muito feliz por esse momento. Muito Ótimo. obrigada. Eu que agradeço a tua participação, aceitado o nosso convite. E já quero te perguntar, já deixar para vocês aí, porque eu já falei demais. Deixar para você qual que é a importância desse livro aí para você tem com certeza uma importância, mas para as pessoas, para os nossos leitores e o seu capítulo em especial, o que que você trouxe aí que vai marcar? No primeiro ponto é trazer a autorreflexão, é a autoobservância, né? Eu falo da autogestão no capítulo, mas mais do que isso, a gente está vivendo num mundo que as pessoas param pouco para se observar. E que falar de emoção sempre é uma vulnerabilidade. Então ninguém quer falar muito de emoção, né? Eu escondo, eu dou um sorriso, eu finjo que está tudo bem, mas a intenção é começar a despertar. E é só um despertar mesmo para esse momento. E você trata nesse capítulo deste tema, porque é o que você trata também lá fora, é o Sim, que você faz como trabalho. sim. Eu falo de saúde emocional há 26 anos. E para gente que fala sobre isso, há um tempo atrás, parecia um fantasma, né? Então, se agora a gente pode falar, e a gente teve a pandemia como um grande marco de oportunidade para falar sobre emoção, antes a gente não podia falar. Era um tema proibido para a gente falar isso dentro das empresas, dentro das escolas, né? E eu atendo pacientes no consultório com uma técnica específica chamada microfisioterapia, que trata através do corpo também sintomas, emoções, mas trata a pessoa humana que chega para a gente. Então, esse é meu trabalho de consultório. Mas eu também trabalho como gerontóloga dentro de um residencial de idosos, o Residencial Sênior Sabedoria e Vida, onde a gente também tem abordagem integral. Então, a emoção dessas pessoas idosas também é uma abordagem que a gente tem no nosso dia a dia. E é um tema que você trata bastante fora os atendimentos. As pessoas te perguntam muito, porque a gente Muito. sabe que hoje, nesse tempo em que a gente está, em que as pessoas não sabem lidar ainda, mesmo em 2025, que a gente está gravando esse podcast, lidar com as emoções, todos nós, me incluo,
você também recebe de pessoas de fora, não só seus pacientes? Muito, muito. Nos encontros de família, nas reuniões da escola, nos próprios vídeos que eu coloco no Instagram, as pessoas sempre perguntam: mas e agora? O que que eu faço? Que eu sinto isso? E o que que eu faço com isso, né? Porque a gente tem uma cultura muito potencializada em medicação. E isso é uma cultura que veio desse nosso processo, né, de pós-revolução industrial, do avanço da medicina. E a medicação é importante, sim, mas ela não resolve tudo. E em especial as emoções, né? Eu preciso me conhecer. O que é emoção para mim pode não ser para você. O que é medo para mim pode não ser medo para você. Então, o que te esgota, que é o que a gente vem procurando estudar um tempo atrás, né? O que esgota você pode ser diferente do que esgota a mim. Por quê? A gente tem uma cultura do cuidar. Então, quando a gente fala da saúde de quem cuida, eu não estou falando somente dos profissionais da área da saúde, mas a gente pode abrir um leque para um cenário muito maior. A gente está falando de mães, a gente está falando de professores, a gente está falando de cuidadores, a gente está falando de filhos que cuidam dos pais que envelheceram. Só que daí para o livro eu tive que enxugar e centrar, porque é uma dinâmica fantástica, né? E isso que A eu ia te escrita. perguntar, né? Porque a escrita, com certeza, e você, com todo esse trabalho, você tem muita história para contar, e não só sua, mas de todo o teu trabalho. Para sintetizar, então, não deve ter sido fácil, né? Não. O que você pensou na hora? O que eu tiro, o que eu coloco? Eu escrevi 20 páginas Meu Deus! para depois poder sintetizar. Mas quando eu sintetizei, eu pensei primeiro em... Porque a gente precisa ser um pouco mais objetivo, né? Até para ser prático, para ter praticidade na vida. Eu pensei muito nos profissionais da saúde, que passaram por um período de pandemia extremamente extenuante, né? Mas que a gente vem com uma cultura do cuidar que é quase um sacerdócio, né? Então, quando você fala assim, eu escolhi uma área da saúde. Nossa, você é iluminada. Não, mas você também é iluminada. Porque você conversa com vidas e leva informação para vidas. Sim. Mas a área da saúde tem, parece que um cenário um pouco diferente. E, claro, tem a origem, né, do cuidado das freiras, dos hospitais que eram ligados à igreja, né? Só que a gente esquece de abordar que esta pessoa, que é um profissional da área da saúde, é uma pessoa. E precisa de cuidado, né? E ela também fica esgotada, cansada, ela também tem muitos problemas. E que ela não pode trazer isso para o dia a dia dela. E aí, como que eu coloco isso numa balança, né? Como que eu cuido, como que eu falo, eu profissional da área da saúde, como eu falo que eu estou passando por uma crise de pânico? Sem ser julgada. Sim. Ou como eu falo que eu estou num processo de tristeza profunda, porque eu estou com algum ente querido adoecido, enfim. Isso não é falado, porque isso passa a se tornar uma vulnerabilidade a ponto de deixar essa pessoa exposta a um julgamento. Só que a gente só consegue entender quando a gente passa pelo processo, né? Então, todos nós já vivemos isso. Se você conversar com os profissionais da área da saúde, todos se sentem muito sobrecarregados, com a cobrança, com o excesso de pacientes. Se a gente pega quem trabalha em hospital, a urgência, né? Porque todo mundo que chega em hospital é urgente. Se você trabalha numa clínica, todos que chegam com dor, todos têm dor. E qual é o equilíbrio disso? Como que esse profissional volta para casa? Então, começar a falar disso, quando eu comentei com alguns colegas, né, foi muito positiva a resposta. Porque a gente precisa falar mais disso. Foi por isso que eu acabei focando o capítulo nesse profissional da área da saúde. Né? O esgotamento emocional, ele é silencioso. Então, hoje você sente um sintoma, que daí você tenta paliar ele, daqui a pouco você sente outro, daqui a pouco você sente outro. E quando você vai buscar ajuda, você já está mais de 6 meses, 1 ano adoecido. E aí é o que você fala. Quando a gente tem pessoas comuns
que já não são profissionais da área, já tem essa dificuldade de buscar ajuda, porque tudo que é emocional, a tendência é jogar, né, embaixo do tapete, Sim. porque traz uma dor, você vai ter que rever algumas dores, né, se Sim. posicionar quanto a isso. E quando traz, né, para medicina ou para profissionais da área, né, da saúde, tem também, além de não querer revisitar essas dores, tem o que você falou, que é o outro olhando, é o julgar, né? O olhar que julga também, porque ele não nem poderia estar, né, mal. Isso. Sendo que, na realidade, é ele que muitas vezes está recebendo tudo aquilo e precisa estar calado, né? É. Como que você trata também um pouco não, até muito, né, no capítulo, do envelhecimento? Quando a gente fala dessa questão de cuidado, qual que é a relação das emoções e do envelhecimento que você trouxe, que a gente até falou nos bastidores? Bom, tudo no nosso corpo, ele é mediado pelas emoções. Todas as nossas reações, né? Quando você vivencia uma coisa, você fala, eu reagi rápido. Não, primeiro você teve uma emoção que fez você ter um comportamento. Só que essa emoção são milésimos de segundo, que você nem tem consciência disso. E aí, se você vive sendo controlado e mediado por essa emoção o tempo todo, as suas células vão envelhecendo nessa mesma medida. Quando a gente pensa em envelhecimento, eu não posso olhar a pessoa que já envelheceu. Eu preciso começar a olhar para quem já está a caminho do envelhecimento. Os 40 anos, que a gente sente que muda muito. Eu não Né? sei, gente, porque eu ainda tô Você é com muito nova. 20. E aí eu não sei, né, José? Eu não sei ainda, não, mas eu tô no 44 e a gente sente mesmo que é esse caminho, É né? esse caminho. Então, como que eu enxergo o envelhecimento? Então, se eu consigo criar uma abertura na minha vida para olhar para as minhas emoções e deixar com que elas não me governem, mas que eu as compreenda, né? Porque todo mundo sente raiva. Todo mundo já ficou muito bravo, já teve muito medo, né? Já errou e não quis mais errar. Só que cada vivência gera uma resposta diferente do seu corpo. E as suas células estão envelhecendo. Então, essa programação emocional do envelhecimento, ela pode atrapalhar, porque ela pode fazer com que você envelheça muito mais rápido. Então, as suas estruturas celulares, elas vão se desgastando. E a gente tem uma estrutura muito importante, que é o telômero, né? É aquele pedacinho, sabe o cadarço do tênis? Tem uma proteçãozinha. Sim. Aquele pedacinho chama telômero, ele protege o DNA. Olha só. E se ele vai diminuindo muito, ele é o grande responsável pelos nossos cabelos brancos, que não aparecem, porque tudo é mágica, né? Tudo é mágico. A gente fica loira, a gente não fica. Isso. Né? A gente não Com envelhece. mais idade. Mas isso não é pensado. Sim. Então a gente acha que a gente vai pensar no envelhecimento só depois que a gente envelheceu. Só que a gente está falando de uma população que hoje vive 90, 100 anos. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Né? E é importante porque eu dou sempre um tom aqui um pouco mais, né, aberto, humorado, mas até nessas brincadeiras a gente vê disso, né? Porque a gente vê o quanto as mulheres, e eu queria que você trouxesse isso, porque a gente está aqui com a nossa escritora, mas ela é gerontóloga, ela é fisioterapeuta, ela tem todo um trabalho, tá, gente? Então, ela não é só a nossa escritora, não, e tem todo esse conteúdo, mas ela tem propriedade para falar. E até nas brincadeiras, a gente brinca aqui num tom, mas a gente sabe que tem mulheres que têm pavor de dizer idade, não, eu tenho que pintar os cabelos, não é uma questão de estético, mas não, realmente ela tem uma aversão a essa imagem dela no espelho. E não são poucas que eu entrevisto e que falam isso, de suas pacientes no consultório, de suas amigas ou até delas mesmas. Então você acredita que também é tudo do que veio de lá para cá? Porque as mulheres poderiam envelhecer aos 40, 50, elas poderiam ficar em casa e fazer seu crochê. Sim. E hoje elas até postam na internet que não existe isso. Não vou fazer crochê coisa nenhuma, vou para academia. Então tem também todo um cultural, né? Tem o cultural da imagem da pessoa idosa. Então, desde a Revolução Industrial, depois com as políticas trabalhistas, uma pessoa com 55 anos, ela não servia, entre aspas, né, mais para o mercado. Então, ela era aposentada. E aí, então, ela é excluída. Hoje em dia, não existe mais isso.
Hoje em dia, as empresas estão contratando as pessoas 50 a mais, e nós temos agências específicas nisso, né? Por quê? Porque essa pessoa tem uma bagagem que o jovem que tem toda a euforia de vida não tem. E que sabe lidar com emoção. Porque o jovem ainda não sabe muito lidar com essa emoção. Então, quem já está nesse processo de envelhecimento, já vivenciou o esgotamento emocional em algum momento da vida. E é muito comum você ouvir, olha, eu mudei de vida quando eu esgotei, que eu trabalhava 18, 20 horas na empresa, e aí esgotei, aí precisei parar. E aí, então, ele precisou olhar para a emoção. Sim. Porque ele vivenciou o esgotamento. Quantos profissionais da área da saúde decidem mudar de profissão, de carreira, porque estavam vivendo um processo de esgotamento emocional e se perceberam envelhecidos? Então, agora eu preciso fazer alguma coisa para salvar a minha vida, né? Só que o envelhecimento é uma bênção, é uma oportunidade. Porque o que se faz quando se envelhece? Se escolhe melhor as coisas. É mesmo. Se gere melhor as emoções. Né? A gente já não sofre mais tanto quanto sofria quando jovem, né? Então, quando as pessoas falam assim, eu queria ter os meus 20 anos de novo. Eu não queria ter meus 20 anos de novo. Não, jamais. Hoje em dia eu conheço muito mais sobre mim, sobre o que eu posso fazer, do que antes. E tem até muitas pessoas, te cortei, desculpa, mas tem muitas pessoas até que chegam nessa fase e falam, se eu tivesse, né, lá atrás, esse conhecimento que eu tenho hoje, esse autoconhecimento, tudo isso que eu não pensava quando tinha 15, que queria às vezes uma coisa que, né? Mas então, não tem. Mas a gente também é aquele respeito por cada fase que a gente tem que ter. Exatamente. Né? Então chega aqui o 40 a mais, que a gente chama, e mulheres que não querem se aceitar, ou homens. A gente está falando aqui muito para mulheres, porque estamos em mulheres, mas muitos homens também, que não estão se aceitando, porque eu quero voltar ao que... Tanto é que eu atendo menos homens. Né? Se a gente observar, os homens se cuidam muito menos. E é por isso que vivem menos. As mulheres vivem muito mais tempo que os homens. Nos estudos mais recentes que a gente tem, uma das grandes questões é a feminização. Quer dizer, são as mulheres que envelhecem mais e que às vezes envelhecem doentes porque foram sobrecarregadas de muito trabalho. E que a gente tem hoje no Brasil um número de pessoas, de mulheres idosas aposentadas, um número que ainda é enorme porque são arrimos de família. Muitas famílias vivem do salário de uma mulher aposentada. Isso é muito sério. Porque a gente está falando de qualidade de vida. A gente está falando de qualidade de sono, de alimentação. Então, por isso que eu trago o conceito da autogestão. Se a gente consegue entender essa autogestão, eu consigo fazer essa releitura da minha história de vida. Por quê? Porque o nosso propósito de vida está totalmente direcionado com a nossa história de vida. Certo. E isso faz a gente entender o envelhecimento de uma maneira muito mais acolhedora, de oportunidade mesmo, sabe? Então, se eu for voltar na minha história de vida, eu falo que eu sou fisioterapeuta desde os 6 anos, porque eu ajudava minha avó, que tinha uma patologia no joelho e andava com muletas. Então você já tinha esse olhar de carinho já pela área, né? Ótimo. E aí, se as pessoas começarem a fazer essa volta na história de vida, elas vão encontrar as emoções que precisam ser trabalhadas. E elas vão encontrar os pontos em que esgotaram emocionalmente. É que precisa parar também, né? Precisa se permitir. Porque, de repente, a gente está indo em um dia a dia, em uma rotina, em um momento em que precisamos ter muito, mas muitas vezes esquecemos de ser. E aí, para nós sermos, né? Você tem que parar, tem que pausar para visitar, revisitar e até ressignificar muitas coisas, né? Isso. E aí precisa de disponibilidade. Para depois você nunca poder dizer assim, ninguém fez nunca por mim. Bom, e o que você fez por você? Exatamente. A história da agenda, né? Que se você não faz a sua agenda, alguém vai fazer. Então, é a mesma coisa da agenda de vida mesmo, do cuidado que você tem com a saúde, principalmente da saúde. E eu quero que você traga também aqui, pra gente ir lá pro livro de novo, que tá tudo ligado, mas para você entender que
você faz a sua agenda da sua saúde também, do seu cuidado, de você buscar. E nós não estamos sendo aqui também, né, piegas, de ficar falando, né? Estão falando que estão no podcast, mas na vivência. Não, é que é a realidade. É o simples que a gente fala, é aquilo que muitas pessoas estão fugindo, querendo fórmulas mágicas, querendo. Não, a vida é essa. Todos nós vamos passar pelas fases e se você não vivenciar o hoje, amanhã já não tem mais isso. Sim. Né? Então, é você lidar com agora, a gente entrando para o livro, a inteligência emocional, porque está tudo ligado. E chega desse discurso de que eu sou desse jeito e o mundo que me aceite desse jeito. Não existe isso. O mundo está se transformando a cada minuto. Veja, pela manhã nós não estávamos aqui. Exato. Agora, quando formos embora, eu tenho um pouco de você e você tem um pouco de mim. Né? É isso que a gente precisa entender. Que o que eu não sou, eu estou. É um estado. E as emoções são estados. Então, a gente aprende a entender essa emoção como um estado de vida, né? Então, neste momento, uma pessoa que está ansiosa, que está com medo, é porque houve algum gatilho que despertou isso. Mas em que momento da história de vida dela, ela viveu momentos parecidos? E o cérebro dela ganhou uma programação mental que todas as vezes que ela é colocada nessa situação, o gatilho é o medo. Só que se ela não trabalhar isso, quanto ela perde? Né? Porque eu preciso olhar para esse medo. Eu preciso olhar para... E quando a gente fala de registro mental, a gente não está falando de um grande trauma. A gente não está falando de um acidente que aconteceu, um avião que caiu. Não. Eu estou falando de... Às vezes você estar em casa, quando criança, esperar o pai chegar e o pai naquele dia trabalhou até mais tarde e você não ganhou o abraço que você queria dele. Que muitas vezes você pode, né, ali naquela situação, achar que aquilo não... E pode sentir abandono. Né? E isso se repetir em algum tempo de vida e depois lá na vida adulta, quando no trabalho uma pessoa, você estava esperando uma pessoa para almoçar e aquele já não pode, você fala, puxa, de novo aconteceu isso na minha vida. Por que só comigo? Todas as vezes acontece isso. Como a gente ouve isso, né? Sim. Então, porque isso é um primeiro sinal de que você precisa trabalhar, pode trabalhar aquilo. Precisa é muito forte. Eu às vezes falo essa palavra precisa aqui também, e eu acredito que não é o precisar no sentido de que o que cada um escolhe, né? Isso, mas a você gente tem pode. essa escolha, né? Exatamente. Ótimo. E o que do teu livro, do teu capítulo, você acredita que vai impactar aí as pessoas, os leitores? Porque daí são homens e mulheres, né? Sim. E a gente sabe que eles podem ser... Aí sim eles podem ser atingidos com toda essa... Com o contexto que você traz e o impacto que causa para eles, né? O que eles vão ter dessa leitura? Que eram 20 páginas aí, que teve que ser reconstruído. Eu penso que é o autocuidado, é a autorresponsabilização, porque a gente está sempre muito acostumado a colocar a responsabilidade do nosso esgotamento no outro. Então, é a empresa, é o chefe, é meu marido, é minha mulher, são os meus filhos, são os meus pais. Chega. Eu acho que se a gente tivesse que resumir um capítulo inteiro nisso, a palavra seria chega. Traz para você. Ótimo. Né? Olha para você a tua história. Porque a gente não consegue compreender o nosso propósito de vida sem a gente visitar essa nossa história. A nossa história está cheia de emoção. Nós nascemos de uma emoção, né? O óvulo é fecundado a partir de uma emoção. Então, que emoção é essa que talvez te governe tanto que faz você repetir fatos e momentos e acontecimentos? Certo. A gente não pode trazer muito aqui, porque senão a gente, né? É só spoiler, viu? Porque senão você não adquire seu exemplar. E o livro está muito lindo e tem muito conteúdo para você que quer ter essa inteligência emocional. E não sempre falo aqui porque eles trazem sempre essa educação para mim aqui. Não é controlar. É nós sabermos gerenciar as emoções. Então, você que quer passar por isso, então adquira teu livro. Mas a gente não pode trazer muito aqui. A gente traz o escritor para que vocês possam ter essa conexão, né? Se identificar. E eu quero que você traga, assim, um pouquinho do que tem lá no livro de história.
você traz um pouco da tua história também ou da sua vivência? Eu trago Como, e até depois, desculpa, mas aí para você também me trazer a diferença da gerontóloga e do geriatra também. sim. Eu trago muito mais da minha vivência, né? A gerontologia estuda o envelhecimento, então, a partir dos 60 anos. Certo. Então, ele não compreende uma doença. A geriatria está muito voltada para a patologia já existente. Então, eu preciso trabalhar com uma medicação específica quando eu tenho uma doença que acometeu uma pessoa idosa. Um Alzheimer, um Parkinson, um AVC, né? Agora, quando a gente pensa em gerontologia, eu penso em todas as variáveis que compõem a vida dessa pessoa. Eu estou falando de ambiente, porque somos 2/3 ambiente. Nossa genética manda muito pouco na gente. O ambiente que você cria na sua casa, o ambiente de trabalho, ele sim determina muitas movimentações, mutações celulares. As suas células se dividem a partir desse ambiente. Então, eu preciso trabalhar esse ambiente. A gerontologia faz parte do ambiente familiar. Como que são as relações familiares? E também segue as variáveis de estilo de vida em relação a exercícios físicos, a alimentação, a medicação. A gerontologia estuda a epigenética. Né? Então, a gente tem um autor fantástico chamado Bruce Lipton, que ele fala que a epigenética ela está por cima da genética. É o que faz a genética acontecer, né? Se dividir. Então, se você consome muito medicamento, se você não faz exercício físico, se você não escolhe o que se alimenta. Quando a gente fala de alimentação, de como você alimenta o seu corpo, não é só o que entra pela sua boca. É o que você ouve, o que você vê. Então, as pessoas que estão vendo esse podcast estão alimentando o corpo muito melhor do que se estivesse assistindo um programa aí, sem muitos objetivos, né? Quando a gente fala de gerontologia, eu falo de hobbies, porque o seu cérebro precisa de um tempo para sair daquele comando que está passando, para aquela concentração, para poder melhorar a circulação, melhorar a sua atenção. Então, é uma abordagem muito mais, que contempla muito mais áreas da vida de uma pessoa. Né? Eu preciso considerar se essa pessoa mora sozinha, vive sozinha, se ela tem uma religião. A gente já tem estudos que comprovam de que a religiosidade é um fator positivo para a saúde emocional. Quando eu fiz o mestrado em 2003, a gente já tinha identificado isso. Então, é nisso que a gente precisa se concentrar. E por isso que o livro, ele traz uma diversidade tão grande de autores, né? Nós temos autores de outros países, de outros estados. E é muito rico. Essa semana eu conversei com alguns autores e como é fantástico. Todos já passaram pelo caminho da emoção, do esgotamento emocional, para desenvolver uma ferramenta de promoção de saúde, né? De trabalho. E isso é muito rico, né? Sim. Ela fala aqui, inclusive, em uma das páginas, né, que a gente coloca sempre as aspas, né, do nosso escritor, e ela fala assim: eu acredito em pessoas. Acredito que pessoas mudam e que precisam de orientação e desenvolvimento para renascer da morte para a vida. A gente, inclusive, estava falando também nos bastidores sobre essa questão. Mas eu queria que você esmiuçasse, não sei se é essa a palavra, em pessoas que você fala no teu capítulo que são os profissionais. Porque aqui você fala quem cuida de quem cuida. Então, qual é o sentido que você traz hoje com o teu trabalho para essas pessoas da área da saúde? Quem trabalha na área da saúde muitas vezes entra no automatismo. Eu faço plantão porque eu preciso pagar conta, eu faço plantão porque eu preciso acertar, dar uma qualidade de vida melhor para minha família, pagar uma escola melhor. E aí eu perco a minha visão do meu propósito. Então, quantos profissionais estão vivendo uma morte viva? Que só repetem. Quantos profissionais a gente já conhece, já conviveu, que você vai buscar uma consulta e esse profissional está apagado? Cadê o brilho? Cadê o viço dele? Cadê o propósito dele? Se ele tiver propósito, ele vai saber por que ele levanta de manhã.
mas eu preciso, às vezes, de uma orientação simples. Eu atendi um profissional da área que outro dia fez assim para mim, puxa, mas eu só queria ter tido essa oportunidade um pouquinho antes, porque eu cheguei num nível de esgotamento muito grande. E aí é que as pessoas desistem da área, ou dizem que não são felizes na área, porque elas precisam voltar um pouco, sabe, no tempo, para entender o que fez ela chegar até ali. E se não tem propósito, ok, vamos mudar então de rota. Sim. Não tem problema. Mas viver com esse fantasma da emoção, isso é devastador. É devastador. E a gente está chegando quase no final do nosso podcast. Eu já estou aqui com o tempo aqui controlando, porque eu ainda preciso perguntar para ela. E queria que você fosse pensando aí. Se teve algo que você acredita que seja importante a gente trazer, que eu não tenha te perguntado, porque a gente vai embora aqui no tema. Então, se tem algo que você acredita que é importante para a gente passar também para quem está escutando a gente e vendo a gente, sobre seu trabalho ou sobre o tema, e você deixasse também algo que você tenha superado. Eu até marquei aqui, eu marco tudo, viu, gente? Senão eu esqueço. É muita coisa. Se você tem um recado aí para mandar para a gente, algo que você tenha superado e que você deixa aí como inspiração. Então, pode ser o seu recado final ou podem ser 2 respostas aí já. Fica à vontade. Bom, eu também quero deixar uma leveza para as pessoas pensarem nisso, né? Eu não passei por um processo de esgotamento emocional. Eu passei por vários. Ótimo. E Não se se, a não gente se cobrem. não se cobrem, e porque todos vivemos isso. A gente passa isso quando a gente está estudando na faculdade, quando a gente perde amigos, quando a gente se casa, quando nasce um filho, quando você vê um pai ou uma mãe adoecer, né? Então, não se martirize, sabe? Porque às vezes assim, por que eu estou passando por isso? Por que comigo? Não, todos passamos por isso. É que ninguém fala disso. E eu tenho uma facilidade muito grande de falar de assuntos que não são falados, sabe? A vulnerabilidade, né? Então, olhe para isso com amor, com carinho, né? Acolha, para você poder buscar ajuda, porque a gente tem uma infinidade de técnicas que auxiliam nisso. Tem a microfisioterapia, tem o Theta Healing, tem barra de Axis, tem constelação, tem algumas medicações que às vezes são necessárias, tem todas as terapias da psicologia. E quando a gente busca isso, a primeira sensação que o paciente traz foi libertador passar por essa transformação. Sim. Porque é uma transformação. Então a gente não tem que estar refém dessa emoção, sabe? Ótimo. E o nosso recado final aqui para você, eu falo que a sua câmera, aquela ali, é a câmera da libertação, da dica, do puxão de orelha e da gente trazer, né, para as pessoas que estão vendo a gente também um próximo passo, né? Porque muitas pessoas acreditam que estão naquela vida e que tem tanta gente falando sobre isso, tem tanta palestra, tanta mentoria. Eu sei porque eu convivo com podcast, as pessoas ainda têm essa crença de que tem muito conteúdo, isso daí não é pra mim. E de repente tá faltando isso, é você acreditar que pra você tem. Porque a gente tá falando aqui de tantas metodologias, terapia, né, a psicologia com tantas terapias, Sim. tanta coisa. Não acredito que para você não tenha uma solução, né? Sim. Precisa talvez você acreditar, né? Então, deixa um recado aí que você acredita que seja importante também para quem está vendo a gente na sua câmera. Então, meu recado para você é que você diga o sim para você. E a gente não precisa de muito tempo. Pode começar com 5 minutos, com 6 minutos, com 7 minutos. E isso vai, com toda certeza, transformar a sua vida. Ótimo. E eu quero primeiro agradecer Muito. porque você aceitou o nosso convite, Luciana, e trazer toda essa bagagem que você tem, toda a história de vivência e também que você passou, né? Foi como você falou, eu também passei por diversas situações para eu também estar falando com propriedade e passando aqui no livro também toda a vivência, toda a experiência que ela tem, todos os seus trabalhos. Vou deixar também, para a gente não esquecer, vou deixar o seu Insta aqui. Peraí que eu mudei a página. Deixa eu ver aqui. Aqui. Fui lá para outro lado. Me ajuda aqui que eu sou... aqui, ó, Luciana. Andrio. Então é o seu nome e o sobrenome mesmo. É Luciana Andriotti.
Esse é o Insta dela. E eu tô passando aqui, que você tá vendo? Você tá vendo aí na tela também. José colocou pra gente. Eu tô passando aqui porque a gente ainda tá sem um livro físico. Ele tá saindo do forno, então eu tô aqui com o digital passando aqui no meu PDF. Mas eu quero que você adquira também. E quero te agradecer, Luciana, para que você volte também outras vezes. A porta aqui, ela fica aberta. Eu quero te agradecer em nome do Rogério Vale, da Muito Raquel obrigada. Medeiros, eles que são os nossos diretores. Sim. E que você sinta-se à vontade para retornar, trazer novas histórias, novos capítulos ou tudo do teu trabalho aí, que eu tenho certeza que tem transformado muitas vidas de pessoas que estão entendendo o que é envelhecer com qualidade de vida, né? É isso. E eu quero Ótimo. agradecer. Vocês são demais. Assim, vocês são muito acolhedores. Vocês realmente têm um ambiente que é muito favorável a tudo isso. Ótimo. É um presente Ah, que poder ótimo. participar desse projeto. E só quero agradecer mesmo que a nossa caminhada siga por muito tempo. Com certeza. E a gente agradece também você, viu? Obrigada. E volte mesmo. Isso aqui não é só de gravação, não. Eu falo, pode voltar que a gente gosta, porque a gente também aprende muito com vocês. Sim, muito Viu? obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, José, e toda a nossa equipe, todo mundo que faz acontecer esse podcast. A vocês também que trabalham aí na Editora Chave Mestra, na edição, em toda a equipe, para fazer esses livros lindos que a gente tem aqui, trazendo esses escritores com tanta história de vida. Eu te espero no nosso próximo episódio e não esquece, eu sempre falo aqui, manda esse conteúdo para todo mundo, até aquele que você acha que não precisa, porque às vezes ele é quem mais precisa, ele só não fala. Então, pode mandar para todo mundo e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.